Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol. Eu sou o Pedro Barato e comigo está a dupla do costume, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Tomás, viva Pedro. Vamos naturalmente analisar uma jornada da Primeira Liga cheia de incidências, com a goleada do Sporting ao Sporting de Braga, o empate do Benfica em Guimarães e a derrota do Futebol Clube do Porto frente ao talentoso Aroca. Iremos ainda viajar até ao futebol internacional, onde a Costa do Marfim venceu a CAN, batendo a Nigéria do José Peseiro, o Qatar ganhou a Taça da Ásia e há possíveis ventos de mudança na Alemanha. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de começarmos, Rui, queres deixar uma nota para João Oliveira Pinto, campeão do mundo sub-20 em 1991, que faleceu a 8 de fevereiro? Sem dúvida, foi uma notícia tristíssima, ainda que já esperada. Foram vários anos de combate contra uma leucemia. Deixar aqui sobretudo a nota porque perdemos o primeiro dos campeões do mundo de 89 e de 91. É muito duro falar disso quando são jogadores na casa 52, 53, 54 anos, no caso do João Oliveira Pinto, 52 anos, e sobretudo para uma geração com a minha, que neste momento tenho 47 anos, esta geração de 89 e de 91 fizeram-nos sonhar, ou seja, nós passamos pelo Europeu 84, em que sonhamos com algo que nunca tinha acontecido, passamos por 86 e depois pelo caso Saltilho, e sobretudo foi esta geração de 89 e de 91 que nos mostrou que no futuro podia haver esperança do futebol português vir a vencer uma grande competição internacional, mas sobretudo, mais do que isso, ser uma presença habitual nas grandes competições internacionais. O que se veio a suceder sem o João Oliveira Pinto como protagonista, no entanto, sublinhar, era um jogador que na sua formação era claramente diferenciado, nomeadamente do ponto de vista técnico. Era um jogador muito evoluído, podia jogar como médio ofensivo, podia jogar a partir de um dos corredores laterais, mas sempre com grande criatividade no seu jogo. Acabou por não ter como sénior, à semelhança de vários jogadores das duas gerações, uma carreira ao nível do que seria expectável, mas a verdade é que conseguiu construir uma carreira na primeira divisão que o deve deixar orgulhoso, e a verdade, e é importante também sublinhar, foi alguém que passou por dificuldades na transição pós-futebol, e sobretudo deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao João Vieira Pinto por tudo o que fez por ele e por ter ajudado, por exemplo, a que acabasse por fazer um trabalho, o João Oliveira Pinto, notável no sindicato dos jogadores de futebol, conseguindo fazer a tal ligação entre um período pós-futebol em que o jogador esteve algo perdido para depois uma vida que acabou por ser, enquanto teve força, notável, sobretudo na defesa daquilo que é o jogador profissional de futebol. Campeões de 91 em Lisboa, depois do título de 89 em Riad. Vamos então ao encontro temporalmente mais perto de nós. Estamos a gravar na terça-feira de Carnaval e, segunda à noite, o Porto foi batido pela Arte do Aroca num 3-2 com golos dos espanhóis Morrica, Christian e Jason. Tomás, com esta derrota os Dragões ficam a 7 pontos do Benfica e Sporting, ainda que os Leões tenham menos um encontro disputado. A 13 jornadas do fim, foi o adeus do Porto ao título? Parece muito complicado que o Porto ainda possa chegar-se ao título, não só pela diferença pontual para os da frente, mas também pela própria instabilidade que os Dragões têm vindo a revelar em termos pontuais e em termos exibicionais até. Porque se é verdade, e reconhecemos-lo aqui, que o Porto e Sérgio Conceição em concreto encontrou uma estrutura e criou algumas relações que não existiam em termos ofensivos, defensivamente a equipa não deu sinais concretos de melhoria e já se sabia que individualmente ia continuar a ter problemas. E é um misto de mau posicionamento coletivo, também com alguma insegurança na construção, e isso depois, na perda de bola, acabou por ter consequências terríveis para o Futebol Clube do Porto, contra um Aroca altamente orientado para as saídas rápidas e com 3 jogadores em destaque: Jason, Morrica mais nas desmarcações na frente e Cristo Gonçalves como um segundo avançado móvel e à procura do último passe também. O Porto, com os laterais adiantados, com a perda de Alan Varela numa fase relativamente inicial do jogo, deixou o meio campo defensivo muito exposto. Os centrais ficavam para trás, apanhavam muitas vezes os avançados do Aroca embalados e nem Pep
nem Fábio Cardoso, como aliás ficou evidente para todos, não são centrais capazes de resolver individualmente o que a equipa não consegue esconder ou protegê-los. E acaba por ser uma vitória justa do Arouca, num jogo em que o Porto teve mais dificuldades do que noutras partidas a nível de construção e na ligação à criação. Creio que o jogador mais, e depois até levou, enfim, uma crítica, digamos assim, de Sérgio Conceição, foi Nico Gonzalez, claramente o mais esclarecido do meio campo para a frente. Mas o Arouca fechou-se bem e depois a cada recuperação de bola acabou por disparar na frente com uma exibição soberba de Jason no lado direito, um jogador com uma maturidade tremenda na forma como pensou o jogo e na ligação com os homens da frente. E depois daquela dupla que é muito complementar e que está num patamar superior à da Liga Portuguesa, sobretudo se pensarmos que falamos de um Arouca. Por isso, há de mérito Sérgio Conceição. E dizíamos isso quando estava em último lugar. É verdade, o Arouca tinha tudo para subir. Há de mérito Sérgio Conceição na preparação estratégica. Penso que foi um posicionamento demasiado ousado em termos atacantes do Futebol Clube do Porto, pouco preparado para a transição defensiva e um sinal de que o plantel está mal preparado. E até podemos ir ao caso de Otávio, que foi contratado com urgência e entretanto vê Fábio Cardoso a fazer uma exibição daquelas. Não é que Pepe tenha estado muito melhor, mas Fábio Cardoso na segunda parte então foi inenarrável. Já vamos querer à questão dos centrais do Porto, que é dar o devido destaque ao Arouca. Rui, o Tomás já tocou aqui nas declarações de Sérgio Conceição. Ele pareceu autocrítico. Viste aquilo como uma autocrítica sincera ou como alguma ironia? Minimamente, achei claramente irónico e sobretudo uma mensagem para dentro do plantel. Do meu ponto de vista, fê-lo mal, não devia ter ido por esse caminho. Creio que poderia ter feito, quer na flash interview, quer na conferência de imprensa, que apesar de tudo acabou por ser ligeiramente melhor do que a flash interview, ter pensado melhor naquilo que queria expressar para o exterior. Eu sei que para a maior parte das pessoas aquilo que entenderam, e até foi visível pelos poucos canais que estavam a dar na altura cobertura ao jogo, que houve uma má transmissão daquilo que tinha sido o pensamento. E para quem só leu, ou seja, não ouviu, facilmente lê um título em que parece um discurso completamente autocrítico de Sérgio Conceição. O que não foi. E sobretudo aqui sublinhar um ponto. Acho que houve uma dureza, até uma certa crueldade com o Nico Gonzalez que não se justifica. O remate de Nico Gonzalez é um ótimo remate. Agora, foi tiro ao boneco, mas o guarda-redes está lá também para algum motivo. Isto sobretudo, em relação ao lance no início da segunda parte, em que depois de um canto a bola sobra para o jogador espanhol e bastante perto de Arroa Barrena, acaba por acertar, digamos assim, no guarda-redes uruguaio. Verdade, mas também podia ter dito que o Francisco Conceição não conseguiu bater o de Arroa Barrena. Se vamos por aí... o Fábio Cardoso foi constantemente por onde falar. Agora, exatamente, é preciso dizer isto e nós já dissemos aqui mais do que uma vez. Eu tenho todo o respeito pelos profissionais de futebol e provavelmente há dois jogadores que eu tenho sido mais duro ao longo no princípio era a bola. É o José Fonte no Sporting de Braga, que tem uma carreira que merece todo o respeito, mas também, por outro lado, tenho que perceber que tem 40 anos. Eu tenho que perceber que tem 40 anos e já é difícil fazer algo determinado tipo de coisas. E a forma como é batida pelo Gyökeres no terceiro golo do Sporting prova tudo aquilo que eu e o Tomás fomos dizendo aqui, com o máximo respeito pelo jogador, é importante referir, mas já há limitações que são impossíveis de esconder, e o Fábio Cardoso, que me perdoa, mas não tem qualquer qualidade para ser titular do Futebol Clube do Porto. Isso eu defendo desde que ele chegou ao Futebol Clube do Porto. Acho que pode ser um quarto central de uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Terceiro central já acho que é muito puxado. Segundo central é absolutamente impossível. Estou completamente de acordo com o Tomás. Acho que o Otávio foi uma contratação de emergência. Percebo que possa não ter ainda aquilo que o Sérgio Conceição define como melhor entrosamento com o Pepe, mas a verdade é que o Fábio Cardoso não só afundou a equipa do Futebol Clube do Porto, como também afundou a exibição do Pepe. E é importante perceber que provavelmente se o Otávio estivesse em campo não havia um afundamento duplo. E esse aspecto parece muito importante. Rui, e mesmo em relação ao Otávio, podemos questionar porque é que o jogador só chegou a 31 de janeiro, não é? Podes, mas aí tens claramente problemas financeiros e um conjunto de habilidades financeiras que esta direção de Futebol Clube do Porto está a fazer. Provavelmente será um tema mais à frente, lá para abril, que nós falaremos,
mas a verdade é que o próprio ambiente de eleições no Futebol Clube do Porto não está, do meu ponto de vista, a afetar o plantel, mas está a afetar o grande público do Futebol Clube do Porto, ou seja, os adeptos do Futebol Clube do Porto, e manobras que a direção do Futebol Clube do Porto tem feito, e esta última da antecipação das receitas televisivas mostra claramente que há aqui um desacerto com aquilo que foi prometido, ou seja, aquela ideia de Pinto da Costa que os capitais próprios seriam positivos no final do ano e que as contas estariam muito positivas também no final do ano, era impossível de ser feito sem alguma habilidade, e foi feita essa habilidade. E ao ser feita essa habilidade também fez com que o Otávio só acabasse por chegar no último dia do mercado de transferências. Creio que o Futebol Clube do Porto precisava há mais tempo do defesa central, concordo inteiramente contigo, creio que era uma operação, se quiseres, para logo apontada para o dia 1 de janeiro. A verdade é que depois daquele desastre no Bessa, a equipa do Futebol Clube do Porto encarreirou em termos de resultados, mas os problemas defensivos sempre lá estiveram. Mas sobretudo ontem foram expostos porque houve do outro lado uma equipa muitíssimo bem orientada pelo Daniel Sousa. É importante referir que o Daniel Sousa entrou o ano passado no Gil Vicente, com o Gil Vicente em zona de despromoção, e levou uma classificação ótima. E a jogar muito futebol. A espaços, mas a jogar muito futebol. Exatamente, já ia chegar aí. Pegou no Arouca no último lugar, o Arouca já está em 7º. Isto não é por obra e graça do Espírito Santo ou por sorte. Há claramente um modelo de jogo muito bem erigido, como o Tomás estava há pouco a referir, e muito bem, e sobretudo é um modelo de jogo com pensamento ofensivo. Esta equipa do Arouca, diante do Futebol Clube do Porto, não se destacou pela consistência do seu processo defensivo, ou seja, o processo defensivo foi bom, mas eu vi um defesa central do Arouca, nomeadamente o Bambu, a cometer erros absolutamente infantis, que colocaram em causa mais duvidoso. Tudo. Exatamente, e colocaram em causa tudo aquilo que era o processo defensivo, que estava muito bem urdido por parte da equipa do Arouca, mas sobretudo pela capacidade que o Arouca teve para arriscar, ou seja, não teve medo de construir desde trás. O primeiro gol do Arouca é um lance absolutamente tremendo de futebol. Sem o Porto tocar na bola. Exatamente. A forma como bate a pressão do Futebol Clube do Porto, a forma como consegue desequilibrar, a forma como consegue chegar à zona de finalização, é uma jogada de compêndio, e a verdade é que, para além dos 3 golos que o Arouca marcou, um depois na sequência de uma grande penalidade e o terceiro num trabalho individual notável do Yassin após um livre do David Simão, e a forma como o Futebol Clube do Porto não reagiu ao livre, passa muito por algo que o Tomás disse, passa muito, se calhar será excessivo, mas passa também por algo que o Tomás disse e que me parece ter sido algo muito importante, apesar daquilo do que eu vou referir ter acontecido já quando estava 2-1 no marcador. O Futebol Clube do Porto nunca se encontrou sem o Alan Varela em campo, porque o Eustáquio não é o Alan Varela, é um jogador de características completamente diferentes. O Alan Varela, neste momento, juntamente com o Nico Gonzalez, são 2 jogadores absolutamente nucleares no meio campo do poderia ter de fazer um ajuste, por exemplo, jogar com os médios mais lado a lado para proteger o meio campo, dando outra liberdade a PP, eventualmente. Concordo contigo. E depois reparem num aspecto, que é um aspecto essencial. O Futebol Clube do Porto sofre 2-1, cai muito, aliás, até podemos fazer um histórico do jogo. O Futebol Clube do Porto sofre o gol, tal como disseste muito bem, Pedro, na primeira jogada, e reage muito bem à adversidade, ou seja, pega no jogo, vai para cima do adversário, faz 1-1, tem hipóteses de fazer o 2-1, sofre o 2-1 na grande penalidade, através do Cristo, e entra claramente em parafuso. E essa entrada em parafuso da equipa do Futebol Clube do Porto passa exatamente por aquilo que eu e o Tomás estávamos a dizer, a questão, primeiro, da lesão do Alan Varela, das dúvidas da continuidade ou não do Alan Varela em campo, e depois do tal não acerto após a substituição do Alan Varela, que eu creio, tal como o Tomás disse, e muito bem, poderia passar pelos 2 jogadores estarem mais de perfil, ou seja, jogarem mais perto um do outro. Mas, no entanto, sublinhar que o Futebol Clube do Porto entra forte na segunda parte, tem 2 oportunidades sobre o minuto 50, mas a verdade é que do minuto 50 ao minuto 78, e aí o Arouca já tinha conseguido o 3-1 e o Sérgio Conceição já tinha feito as suas 5 substituições, a equipa do Futebol Clube do Porto não criou uma única oportunidade. Entre o remate do Francisco Conceição e o do Nico Gonzalez ao minuto 50, há um fosso em termos de criação ofensiva do Futebol Clube do Porto que bate no minuto 78, que é quando o Ivan Reimer tem a oportunidade, se quiseres,
de fazer o 2-3. Não foi uma grandíssima oportunidade, mas foi uma grande oportunidade. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto chega ao 2-3 na sequência de uma bola parada lateral, a um lançamento lateral, do meu ponto de vista, muito mal sucedido pelo Bambu, que depois defende também muito mal a área na sequência do lançamento lateral. O Futebol Clube do Porto consegue chegar ao 2-3, mas a verdade é que a partir do 2-3 não vimos um Futebol Clube do Porto encostar o Arouca às cordas, vimos um Arouca que não teve medo de ter bola e, sobretudo, conseguiu controlar a etapa final do jogo com bola no meio-campo ofensivo do Futebol Clube do Porto. E isso não é normal. É até aí que surge a expressão de Fábio Cardoso, Tomás. Sem dúvida. Deixa-me acrescentar duas coisas, uma relacionada com o jogo diretamente, outra não tanto. Sobre o Arouca, e por mais mérito que queremos dar a Daniel Sousa, que de facto mudou a temporada. Mas deixa-me só dizer para quem não estiver tão familiarizado, estes três nomes: Morrica é formado no Barcelona, chegou a ter contrato com o Era aí que ia chegar. Cristo estreou-se na equipa principal do Real Madrid e Jason tem mais de 100 jogos na Liga Espanhola, por Levante, talvez, Valência. Mas portanto, pode ser um nicho de mercado interessante a explorar pelos clubes portugueses de média dimensão. E era precisamente aí que ia chegar. O trabalho de mercado depois tem todas as consequências naquilo que acontece no trabalho do treinador e nos resultados que a equipa vai obtendo. Era estranhíssimo o Arouca estar afundado na classificação naquela reta inicial. É verdade que jogou as competições europeias e isso é muitas vezes um obstáculo mais do que uma ajuda. Mas à 14ª jornada ainda estava em zona, é quase meio campeonato. Exatamente. Nós falamos de um ponto importante na altura, que era a questão do Yassin de estar a jogar várias vezes como falso lateral. Obviamente ele não pode jogar como falso lateral. É um jogador demasiado inteligente e criativo para estar amarrado. Vezes. Exatamente, e um dos méritos de Daniel Sousa foi ter encontrado a estrutura, do ponto de vista estrutural, a estrutura que mais coaduna com o plantel que tem à sua disposição. Aliás, e até me deixa dizer uma coisa, se me permites: a equipa é melhor com o Pedro Santos a jogar ao lado de David Simão do que com o Ebué Kouassi. Do meio campo para a frente, o Arouca só tem jogadores tecnicistas. Pedro Santos e David Simão, ambos são médios com uma excelente relação com bola. Sila, que faz um papel mais de médio interior, e Jason, que descola um bocadinho mais na aproximação aos avançados. Exatamente. E já falámos que chega de Rafa Morrica e de Cristo Gonzalez. A outra nota é sobre o Porto e em concreto sobre Taremi. Eu acho que devíamos parar de infantilizar. Nem era aí que eu ia chegar. Era sobre a questão da transferência para o Inter. É uma infantilização absurda. Então Zielinski também deve ser encostado pelo Nápoles, porque vai sair para o Inter. Uma coisa é uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jogador pode ter assinado por outro clube, está no seu direito, mas isso não lhe vai retirar o profissionalismo. Ainda por cima, Tomás, com o clube, e isto é raro, não acontece muitas vezes, com o clube, o seu futuro clube, o Inter de Milão, é informar o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Que as negociações estão em aberto e que o jogador iria assinar contrato. Outra coisa. Isto não é muito normal. Outra coisa é se Sérgio Conceição entender que, porque há futuro, porque tem outros jogadores, quiser excluir ou pelo menos não dar tanta relevância a Taremi, mas isso é uma decisão do treinador. Agora ser encostado porque está a sair a custo zero e já tem clube para o futuro, parece-me uma infantilização que não se justifica nos moldes do futebol atual. O Porto com Sérgio Conceição jamais sofrera mais do que 2 derrotas nas primeiras 21 jornadas, agora já vai em 4. Com mais 7 pontos, mas menos um jogo que os Dragões. Está o Sporting, a equipa de Ruben Amorim, depois daquele empate na primeira volta e da derrota na Taça da Liga, finalmente conseguiu bater o Sporting Braga esta temporada, com um 5-0 que repete, na verdade, o marcador das 2 últimas visitas dos minhotos a Alvalade. Rui, será que é justo dizer que o Sporting, naquela partida da Taça da Liga, até criou mais oportunidades na primeira parte, mas a diferença é que agora as 2 primeiras entraram e isso mudou o jogo? Sem dúvida, e eu creio que tocas no ponto essencial e que é a base disto tudo, ou seja, o Arthur Jorge caiu no engodo ou no erro, se quisermos, e nós também aqui tínhamos tocado no ponto que tinha sido a sua versão ultra estratégica, ultra defensiva, que tinha travado o Sporting. Nada mais de errado, procurou repeti-la, desta feita a jogar a partir de uma estrutura em 4-3-1-2, muito maleável, mas a verdade é que era tudo referências individuais, ou seja, o Moutinho andava atrás do Pote, era um jogo de apanhada até, se quiseres. O Vítor Carvalho atrás do Trincão, os 2 centrais para o Gyökeres, para não haver não haver paridade numérica, os laterais encaixados nos alas do Sporting e até o próprio Salazar buscava o Morita e o Ricardo Horta, em algumas situações o Coates, mas normalmente
o Yulman. E, sobretudo, houve um aspecto que foi absolutamente determinante na forma como o Sporting, a partir do momento em que estabilizou, conseguiu soltar-se do jogo da apanhada e abrir espaços de uma forma absolutamente terrível para o Sporting de Braga, por muito de mérito do seu treinador, convém aqui sublinhar, que foi a forma como procurou condicionar alto, em clara inferioridade numérica, a construção do Sporting. E depois com o Eduardo Quaresma absolutamente soberbo, juntando depois também a qualidade de Coates e sobretudo o Gonçalo Inácio, até mais na segunda parte do que na primeira parte, conseguiram conferir e abrir espaços por todo o lado na estratégia do Sporting de Braga. Deixa-me só dizer que em relação ao jogo da Taça da Liga, duas coisas, obviamente, a primeira que já tocaste, e há uma diferença de eficácia tremenda na equipa do Sporting. O Sporting foi tremendamente eficaz neste jogo diante do Sporting de Braga, o que não foi no jogo da Taça da Liga, e do meu ponto de vista, ao intervalo no jogo da Taça da Liga, se tivesse 3-0, o resultado não seria injusto. Sei que vários dos nossos ouvintes não concordaram comigo, mas é aquilo que eu senti e que voltei a ver neste jogo, ainda que o Sporting de Braga, do meu ponto de vista, tenha tido, do ponto de vista ofensivo, algum plano, ou seja, não queria não ter permanentemente bola. Por isso mesmo, jogou com o Abel Ruiz e o Álvaro de Jaló na frente abertos, com o Ricardo Horta e o Salazar a surgirem numa segunda linha de apoio, mais o Ricardo Horta, se quisermos, como vértice ofensivo do Losango, mas o Salazar a saltar muitas vezes para segundo médio ofensivo. Mas a verdade é que a partir do momento do 1-0, que parte de um erro individual do Víctor Gomes, um erro primário, que é aquele passe interior absurdo que o Trincão recupera e depois finaliza, o Sporting superiorizou-se claramente à equipa do Sporting Clube de Braga, chegou muito bem ao 2-0, podia ainda ter feito o 3-0 na primeira parte, o que não aconteceu. Agora, há um início de segunda parte, e esse início de segunda parte é importante referir, até porque pode servir como exemplo para aquilo que o Sporting poderá vir a sofrer no futuro. Ou seja, eu compreendo que o Ruben Amorim queira baixar linhas, dar mais bola ao adversário, até para depois poder explorar as suas costas. Mas isso o Sporting não conseguiu diante do Sporting de Braga. A verdade é que o Sporting de Braga teve mais bola, nem sempre com critério, porque é uma equipa que está claramente numa crise identitária que, e volto a frisar, quer o Tomás, quer eu, falamos na altura da Taça da Liga, quando o Sporting de Braga venceu a Taça da Liga, e é importante referir isto, há muita cultura do resultado, e isso, felizmente, para... O próprio Arthur Jorge parece que se deixou levar por isso, não é? Não conta. E a verdade é duas bolas para o 2-1, que acabou por não entrar, e logo a seguir o 3-0. Exatamente, mas esta vitória da Taça da Liga do Sporting de Braga deu uma ideia totalmente equivocada ao Arthur Jorge e já está a pagar esse preço, porque não ganhou aos Chaves em casa e perdeu de forma contundente com o Sporting de Braga, e espero que ele pense, até, porque tem tempo para refletir, para esta quinta-feira diante do Karabakh, se não vale a pena voltar àquilo que era o plano inicial da equipa do Sporting de Braga, porque a equipa está em plena crise identitária. Mas, sobretudo, sublinhar isto, o Sporting de Braga tem 3 aproximações perigosas à baliza do Sporting, nesse período. 2 são na sequência de lances de bola parada, de cantos, uma em bola corrida com o Álvaro de Jaló a criar desequilíbrios, e é nesse momento em que o Sporting de Braga parecia estar a namorar o 2-1, que o Sporting consegue fazer o 3-0. É uma jogada extremamente bem gizada, com construção desde trás, grande passo de Gonçalo Inácio para o Eduardo Quaresma. O Eduardo Quaresma, que para mim foi o melhor em campo, a passar a bola de uma forma tremenda para o Trincão, que para mim foi o segundo melhor em campo, a criar desequilíbrio sobre o Borja e o Paulo Oliveira, que foi atraído para esse espaço, e depois o cruzamento para o Gyökeres, com o José Fonte a ver claramente, a ficar a ver a movimentação absolutamente extraordinária do Gyökeres, que se está a transformar agora num finalizador através do jogo aéreo, que é uma novidade. Faltava-lhe um pouco isso, aliás, faltava-lhe bastante isso, se olharmos para a sua carreira passada, mas está a ganhar isso. E depois foi a forma absolutamente tranquila como o Sporting, sem forçar muito, conseguiu chegar ao 4-0 e ao 5-0. E queria destacar principalmente o quarto golo, pela forma como o Inácio conduz, como vai buscar o Pote, a forma como o Pote, liberto, consegue dar o passo ao Daniel Bragança. Um passo médio ofensivo, através de uma... Exatamente. Uma combinação interior muito bem conseguida a fazer o 4-0 e depois o 5-0, no fundo foi uma cereja no topo do bolo, com uma assinatura do Nuno Santos, na sequência, cá está, mais uma vez, de um processo defensivo que, do meu ponto de vista, do Sporting de Braga, é de papel, e não vai ser com esta estratégia ultra defensiva que o Arthur Jorge
descobriu que vai conseguir ter sucesso na segunda volta do campeonato e que vai conseguir ter sucesso na Liga Europa. Rui, mencionaste o Nuno Santos agora. Tomás, o Rui tocou aqui em vários pontos, mas há um que me parece bastante curioso, que é, por exemplo, contra o Casa Pia, quando está, julgo, 4 ou 5-0, num dos golos, Nuno Santos vai buscar a bola à baliza, como que o Sporting com muita fome. Nesta partida, com 5-0 há um canto e os jogadores do Sporting também sprintam com muita fome para avolumar o resultado. Esta é uma equipa do Sporting que, além dessas considerações técnico-táticas, está com muita ambição. Sim, e penso que Ruben Amorim, em vez de castrar essa ambição, poderá aproveitá-la, porque o período de maior desconforto para o Sporting foi indiscutivelmente aquele início de segunda parte, e o técnico leonino depois assumiu que entregou à equipa uma mensagem excessivamente conservadora para as necessidades daquele encontro, até porque não ameaçou propriamente no contra-ataque e no ataque rápido, como tantas vezes acontece. Creio que há duas chaves neste encontro, também salientadas pelo treinador do Sporting. Uma delas é a eficácia, que é um tema óbvio, ou seja, nem sequer foi um massacre propriamente em termos de caudal ofensivo que o Sporting aplicou ao Braga, mas houve um aproveitamento muito superior em comparação com o que se viu na Taça da Liga. E o segundo ponto foi a superioridade na construção, e por isso eu destacaria esta exibição do Sporting mais como um sinal de maturidade tática, de inteligência tática, do que propriamente uma exibição avassaladora. Isto é, o Sporting teve ali 5-6 minutos de alguma indefinição, vamos dizer assim. Aliás, o Braga até conseguiu ter alguma posse de bola nos primeiros minutos, e aí à parte de Artur Jorge, há um erro grosseiro de Víctor Gomes, um bocadinho como já tinha acontecido com o Salazar na partida contra o Benfica, que mete o Braga a perder desde bem cedo. Mas depois não entendi mesmo qual era a ideia de Artur Jorge em relação àquele plano para condicionar a construção do Sporting, metendo 4 jogadores na frente, tendo os médios amarrados a Pedro Gonçalves e a Trincão mais atrás, Vítor Carvalho e João Moutinho, e penso que foi iludido pelo resultado da Taça da Liga e por uma suposta superioridade que o Sporting de Braga tinha revelado. É que o Sporting, vamos dizer assim, se tivesse 3 coates atrás, este plano até poderia ter alguma validade. E mesmo assim, poderia ser complicado. Agora, numa equipa que tem Gonçalo Inácio e sobretudo Eduardo Quaresma, que é um jogador que rompe desde trás, e na altura falou-se da tal ligação a Frenkie de Jong, em termos de características, quem quis perceber, percebeu. O jogador acaba por ir de uma área à outra com muita facilidade, e o Sporting foi muito paciente a descobrir o homem livre, a jogar com a superioridade, a abrir o campo. E os jogadores do Braga na frente estiveram sempre em inferioridade, tiveram sempre enormes dificuldades para apertar na pressão, e a partir daí o Sporting conseguiu duas coisas. Uma delas, chegar à frente de forma limpa. A segunda, evitar erros perigosos. O Sporting poucas bolas perdeu de forma comprometedora no meio campo defensivo, e isso dificultou também que o Braga pudesse aproveitar para criar logo oportunidades, ou pelo menos aproximações perigosas. Portanto, o Sporting é cada vez mais uma equipa de construção segura, e isso é uma diferença em relação a outras temporadas com o Ruben Amorim, sendo que aqui é inegável o papel dos centrais exteriores. Eduardo Quaresma, não só em condução, mas esse é um ponto que se destaca em relação a Gonçalo Inácio, que é um jogador mais de passe, não tanto destas arrancadas. E por isso Eduardo Quaresma é no fundo aquele que Santos Just podia ser para Ruben Amorim, um central lateral que arranca, faz todo o campo em condução, ganha metros para a equipa, e que também acaba por compensar a ausência de Diomande. Ainda que me pareça uma coisa em relação à comparação entre o Quaresma e o Santos Just, é que o Quaresma é tecnicamente mais evoluído, e até vive mais do físico Santos Just. Exatamente. E a dupla finta que ele faz na finalização é absolutamente notável, é de um jogador superior, de qualidade superior. Agora, só deixar uma nota muito rápida: não se faz a um jogador como o João Moutinho colocá-lo a fazer uma marcação individual ao pote. Na primeira parte sofreu bastante, na segunda não tanto, porque o Braga teve mais bola ali naqueles primeiros 25 minutos, mas pareceu muito desgastado até em termos de discernimento ofensivo. João Moutinho, quando... E Tomás, tu tens total razão, aliás já tinha tocado nesse ponto. O Sporting de Braga a determinada altura estava a jogar em 6-0-4 praticamente, sim, porque os médios estavam muito presos à marcação de Trincão e de Pedro Gonçalves, e havia ali um buraco na zona central que o Sporting com toda a facilidade foi aproveitando. Porque o Quaresma conduz, atrai, vai buscar o corredor central onde o Trincão está solto, o Trincão busca a desmarcação do pote. Obviamente o Moutinho não tem condição
para acompanhar em velocidade uma desmarcação de ruptura do pote, nem está talhado para esse tipo de função e é até quase assassino para um jogador da qualidade do Moutinho estar a fazer esse tipo de papel. E depois, obviamente, o aproveitar da segunda bola muito bem pelo Eduardo Quaresma, que nunca desistiu do lance e seguiu sempre como se fosse um avançado. E outra nota que fica desta partida, e se quisermos, juntando também as últimas partidas, é que Trincão é uma coisa à esquerda, na meia esquerda, é um jogador mais que solicita as marcações de Nuno Santos com o pé esquerdo. À direita tem mais imprevisibilidade para dar à equipa e é sobretudo um jogador muito produtivo. Também. É no remate, e viu-se isso perfeitamente, mas também na assistência, no cruzamento, e isso é uma característica diferente de Marcos Edwards, que é mais um jogador ágil, de condução entre linhas. Trincão tem mais precisão no passe e no remate. Isso mesmo. O Sporting Braga entrou neste campeonato a olhar para cima, tem agora mais que olhar para o lado, para Guimarães, onde mora o belo Vitória de Álvaro Pacheco, que empatou 2-2 contra o Benfica, um empate que quase foi triunfo, não fosse aquele gol tardio de Artur Cabral. Uma igualdade que ficou marcada pelo talento dos tais Silvas, para os quais alertou Álvaro Pacheco, mas também Tomás por a aposta de Roger Schmidt em atuar sem ponta de lança. Mas há aqui algo curioso, que é que criticamos muitas vezes o técnico alemão por não mexer ou por não ajustar, e quando ajusta ele próprio dá pouca vida a esse ajuste, porque na Supertaça entra sem ponta de lança, muda ao intervalo, aquela questão dos 3 centrais durou 2-3 jogos e nesta partida volta a fazer um ajuste, mas ao intervalo volta a desfazer e a voltar ao plano habitual. Parece-me, Schmidt não é um treinador demasiado explicativo em relação às opções, mas parece-me que está a querer enganar-se a si próprio, isto é, o que lançou em Guimarães não me pareceu propriamente um plano tático brilhante para surpreender o Vitória. Pareceu-me um encaixe dos jogadores preferenciais para estarem no 11 titular. E este é um grande problema na gestão. Não estou a entrar no campo tático, apenas no campo da gestão das opções. Porque não quererá sentar João Mário, Coxo, Auschwitz e acaba por construir ali um bolo que na prática não teve qualquer efeito positivo no jogo do Benfica. Muito menos nas condições em que o relevado e com tanta chuva em Guimarães ainda ficou mais difícil para o Benfica. E ele tem que obrigatoriamente pensar nisso quando escolhe o 11 inicial. Precisamente. Atenção que o abate de água em Guimarães não aconteceu em cima da hora do jogo. Sim. Eu não estive presente em Guimarães porque até fiz o Sporting Braga para o Record, mas várias pessoas que estiveram em Guimarães disseram que era perfeitamente visível antes do jogo que havia meio campo que estava ensopado e outro meio campo em que era difícil sair a jogar, mas em que havia mais capacidade para a bola rolar. E depois, indo ao óbvio, é que o momento de forma, quer de Florentino, quer de Artur Cabral, as dificuldades do relevado e com tanta chuva, com uma equipa muito agressiva, pediam claramente a titularidade quer de Florentino, quer de Artur Cabral, aqui já sim a falar de impacto estratégico e soluções para o Benfica ficar confortável. Quer nos duelos a meio campo, e aí Florentino é um jogador obviamente importante, quer na ligação direta que o Benfica poderia explorar com Artur Cabral, com passos longos desde a defesa, Trubin, por exemplo, com outra presença na área que o Benfica não foi tendo. A equipa tentou ser demasiado elaborada num cenário onde não dava para ser para elaborada. E depois acabou por sofrer contra uma equipa muito prática nos duelos. Manteve a essência do costume, uma equipa muito aguerrida que tem uma disciplina tremenda, e depois a simplificar ataques com Bruno Gaspar a apoiar na direita e com Jota Silva, que é um jogador mais do que tecnicista, um monstro competitivo nestas desmarcações constantes e ainda por cima um excelente finalizador, a criar dificuldades no corredor de Morato. Aí não creio que Roger Schmidt tenha estado mal. Pelo contrário, eu acho que meter Álvaro Carreras num desafio destes, com a dificuldade que o Vitória poderia colocar contra o jogador mais difícil de defender, que é Jota Silva precisamente, eu acho que seria um jogo para Álvaro Carreras estragar do que propriamente para brilhar. É o campo do se, mas aí penso que foi mais benéfico manter Morato, que teoricamente seria um lateral mais estável defensivamente. Não foi, nem de perto nem de longe. Não foi, porque nunca percebeu se saltava no Bruno Gaspar, se ia atrás de também há razões táticas, é que é muito fácil apontar a Morato, mas o problema já se viu N vezes ao longo da temporada, porque, por exemplo, no lance do golo, o segundo golo do Vitória, é
é perfeito para ilustrar isso. É que Morato fica a meio caminho entre saltar em Bruno Gaspar e quando vai a saltar já leva com uma bola nas costas, onde aparece Jota. Nas costas. Curiosamente, Tomás, essas dúvidas que vemos sobre saltar no ala ou no avançado interior acontecem regularmente quando o Benfica defronta o Sporting e temos a perspectiva, um Rio Ave, por exemplo. temos a perspectiva de uma. O Benfica tem muita dificuldade em jogar contra uma equipa que joga em 3-4-2-1. Sim, é um tema antigo. Que a adaptação não vale por si só. Adaptar é suposto dar conforto à equipa para enfrentar um adversário específico. Aqui, Roger Schmidt adaptou-se, ou melhor, foi por um caminho diferente do habitual, mas tirando o conforto à equipa. E isso acabou por ser notório naquela primeira parte. Só para rematar aqui a questão do Álvaro Carreiras, eu no sábado, que normalmente escrevo à sexta-feira, mas o texto só é publicado no sábado no Record, disse que o Morato iria ser titular em Guimarães e não tinha a menor dúvida que isso iria acontecer, e defendo exatamente aquilo que o Tomás defendeu. Agora, há um aspecto que eu tenho que sublinhar e que também serve como mote à análise do jogo. Mau planeamento inicial do Roger Schmidt, não aprendeu nada com o jogo da Supertaça diante do Futebol Clube do Porto, com a primeira parte desse jogo, não aprendeu nada com a primeira parte do jogo diante do Inter, os 2 jogos em que apostou em unidades móveis de ataque, Rafa no primeiro jogo com o Washington muito perto e no segundo jogo diante do Inter com o David Neres a fazer essa função de falso 9. Creio que a titularidade do Arthur Cabral e do Florentino era obrigatória no jogo, seja em que a situação climatérica fosse, mas com aquela condição climatérica era obrigatória. E depois, do meu ponto de vista, e aí sim aponto o erro ao Roger Schmidt, muito tardio, se quiseres, a fazer substituições, uma substituição... Aí sim, Carreira já poderia ter sido chamado mais cedo, por exemplo. Óbvio, exatamente. Aí o Carreiras fazia muito mais sentido. Por exemplo, porque no momento em que ele lança o Marcos Leonardo, que para mim já foi tarde, ao minuto 77, mas fazendo uma dupla de ataque, o que não é normal, quem baixou para lateral esquerdo foi o Washington e o Rafa abriu sobre um dos corredores laterais. Ou seja, para mim, naquela altura era obrigatório o Carreiras ter entrado. Fazia ali sentido. O Benfica estava a perder 2-1 e teria que carregar sobre o adversário. E o Jota também naquela altura já estava numa condição física muito debilitada e até acabou por sair. Completamente Lançar aos 87 minutos o Carreiras e o Neres não faz qualquer sentido. É certo que o Benfica beneficiou com isso, porque acabou por chegar ao 2-2, mas era uma substituição que podia ter sido feita 25 minutos mais cedo. Porque há um aspecto determinante neste jogo, é que o Borevkovic foi expulso ao minuto 64 e ninguém deu por isso. Porque a verdade é que o Benfica, do minuto 64 até ao final do jogo, só cria 2 oportunidades de gol. E Di Maria acabou por salvar um ponto. Se quisermos, Trubin evitou que o Vitória marcasse mais, mas os 2 golos têm... Principalmente o 2-1 e o 3-1, não é? Tem muito de Di Maria contra a adversidade, porque não havendo jogo coletivo capaz de atacar o Vitória, foi Di Maria a resolver e a dar um ponto, diria, bastante saboroso para o Benfica. É um empate e concordo contigo, bastante lisonjeiro para a equipa do Benfica. O pé esquerdo do argentino continua a fazer maravilhas. Vamos agora entrar nas nossas rúbricas, arrancando pela Revienga, onde fintamos os primeiros classificados para irmos até ao Casa Pia, que à hora que gravamos está em negociações para a saída do técnico Pedro Moreira. O adjunto de Paulo Fonseca teve apenas 11 jogos no cargo, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, não tendo resistido aos maus resultados recentes. Apenas 1 ponto nas últimas 5 jornadas, nas quais marcou apenas 1 gol e teve aquele 8-0 contra o Sporting. Rui, quais é que são as causas para esta queda dos lisboetas? Eu creio que temos que começar logo por analisar o início da temporada, ou seja, esta equipa foi claramente estruturada para jogar em 3-4-2-1, ou se quiseres em momento defensivo a partir de um 5-4-1. O plantel foi construído com esse perfil, os defesas centrais tinham esse perfil, os alas, do meu ponto de vista, também tinham muito esse perfil, mas a verdade é que desde cedo se percebeu que Filipe Martins não iria durar muito tempo no comando técnico da equipa do Casa Pia, até pela questão do incidente disciplinar com o Vasco Fernandes, e percebia-se que havia ali vários focos de instabilidade. A sucessão pelo Pedro Moreira era mais ou menos expectável, foi um nome que surgiu logo como alternativa ao Filipe Martins. Creio que o Pedro Moreira, numa fase inicial, percebeu que era preciso dar continuidade à ideia do treinador anterior, porque era uma equipa que obrigatoriamente teria que jogar com 3 defesas centrais, porque só tem, do meu ponto de vista, um bom defesa central para jogar
numa linha de 4, que é o Zolotić, mas mesmo assim é um defesa mais talhado para jogar numa linha de 5, mas a verdade é que conseguiu, sobretudo de forma sagaz, se quiseres transmutar o 3-4-2-1 num 4-4-2 com um jogo muito direto, aproveitando muito da força física do Clayton e do Filipe Cardoso como dupla de ataque, tirando se calhar um papel mais criativo que podia ter aos alas, que foram preferencialmente para ele o Tiago Dias e o Yuki Soma. Tiago Dias a partir do corredor direito e o Yuki Soma a partir do corredor esquerdo, mas foi sempre uma equipa muito instável no plano defensivo e que valia muito pela contundência que tinha do ponto de vista ofensivo, aproveitando um jogo muitas vezes direto para o Clayton e para o Filipe Cardoso. Aquilo que aconteceu nas últimas jornadas é que houve problemas quer com o Clayton, quer com o Filipe Cardoso, e há um aspecto que também me parece nuclear nesta saída. Eu quando vi 2 dias antes do jogo, ou 1 dia antes do jogo, mas que aconteceu 2 dias antes do jogo, que o Fernando Andrade tinha criado problemas no treino porque percebeu que não ia ser titular, percebeu logo que algo não estava bem no balneário do Casa Pia e que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Ou seja, no jogo diante do Rio Ave, a equipa do Casa Pia não surgiu em 4-4-2, porque não tinha um dos avançados, no caso o Filipe Cardoso, e a verdade é que surgiu mais perto de um 4-2-3-1, que do meu ponto de vista equilibra mais a equipa, mas não desvenda aquela que é a principal debilidade do meu ponto de vista desta equipa do Casa Pia, que é sobretudo o seu eixo central da defesa. E sem Zolotić e sobretudo com uma dupla de centrais formada por Fernando Varela e por Duplex Chamba, esta equipa teria muitas dificuldades para conseguir sobreviver. E aquilo que me parece é que a sucessão estava pensada que fosse feita pelo Petit. O Petit foi inteligente do meu ponto de vista a não querer pegar no Casa Pia, porque provavelmente terá hipóteses na próxima temporada de pegar num projeto mais ambicioso. E Gonçalo Santos tem aqui um trabalho duro nas mãos, porque a manutenção está muito longe de estar conseguida por esta equipa do Casa Pia. Há uma época passada que correu extremamente bem, e eu até te digo uma coisa, eu não ficaria totalmente surpreendido que até ao final da temporada o Filipe Martins regressasse à equipa do Casa Pia, muito na linha daquilo que o Passos Ferreira o ano passado fez com o César Peixoto. Uma mudança muito radical a meio da temporada. Normalmente não corre muito bem. Na Toti ou Tote, vamos agora viajar até a Cannes, onde a maldição de peseiro com as grandes decisões continua. A Nigéria até marcou primeiro, mas a Costa do Marfim em casa deu a volta e ganhou por 2-1. E o herói foi Haller, a quem em julho de 2022 diagnosticaram um cancro nos testículos e que, ano e meio depois, foi um digno sucessor de Drogba. Mais uma grande história de vida. Foi um digno sucessor de Drogba e a quem? Tomás, queres dar um Toti? Drogba, que acabou por estar ali na festa com os jogadores da Costa do Marfim. Em todas as eliminatórias continua a ser um adeptos mais fervorosos, uma figura do país. Um símbolo de esperança até, porque esta prova da Costa do Marfim viveu muito da esperança, da mentalidade, da crença. Creio que é alguém muito próximo do treinador. Sim, Tomás. pareceu que sim. Exatamente. Emerson Faé, já agora que nunca tinha orientado um encontro como selecionador principal até aos oitavos de final, depois do despedimento de Jean-Louis Gasset, era companheiro daquela geração de ouro, apesar de ter um papel bastante mais secundário do que Drogba, Kalou ou que os irmãos Touré. E no fundo acaba por ser uma prova de que neste tipo de competições curtas não é preciso muitas vezes ter um treinador brilhante, é preciso ter um treinador que não atrapalhe, e não era o que estava a acontecer com Jean-Louis Gasset, era um castrador do mais alto nível. A equipa estava claramente a pisar pedras, digamos assim, e Emerson Faé acabou por dar alguma naturalidade a um plantel riquíssimo em talentos. Obviamente o grande nome desta conquista acaba por ser Haller, decisivo na meia-final e decisivo na final, e ainda bem, era um jogador que por tudo e mais alguma coisa merecia ser um herói nacional, ainda por cima numa prova organizada na Costa do Marfim. Agora, se foi a melhor seleção ao longo do torneio, certamente não foi. Acabou por vencer mais pela crença, pelos milagres perto do final, e depois porque tem muita qualidade individual que acabou por se manifestar em diversos momentos. Seko Fofana inicialmente, Serri mais para a frente, um jogador que também conhecemos bem do futebol português. Depois a espaços de Akité, Haller e obviamente Adingra, que o Rui já vai esmiuçar, o extremo do Brighton, que à direita
é nulo, é um jogador que tem muitas dificuldades em marcar a diferença, mas quando joga sobre o lado esquerdo tem mais impacto. Antes de passar a bola ao Rui, sobre a Nigéria, é um trajeto muito meritório de José Peseiro, até sabendo o ponto de partida, um treinador que era para ser escorraçado autenticamente do cargo de selecionador das Super Águias, que entrou muito mal nesta competição e que acabou por ser mais pragmático do que romântico, ou seja, arrumou a equipa em 5-4-1, estabilizou defensivamente, viveu dos avançados e da bola parada a espaços também, com o Osimhen a fazer um grande torneio, mas não uma grande final, foi anulado na final e isso também ajuda a explicar o desaparecimento do ataque da Nigéria. Lookman nas meias finais e na final não conseguiu contribuir da mesma forma. Estava a fazer um grande torneio até. Exatamente, e até em termos defensivos, os extremos da Costa do Marfim, sobretudo a Adingra, provocaram muitas dificuldades à Nigéria, portanto na final propriamente dita, a Costa do Marfim foi melhor e leva o troféu justamente. Rui, uma breve nota para este Simone Adingra do Brighton, um dos jovens desta Costa do Marfim. É curiosamente um jogador que cresce no Ghana, no Right to Dream, e vai depois para o Nordsjælland na Dinamarca, e aí distingue-se. Eu creio que o Brighton soube gerir muito bem este processo de ligação entre a final de fase de formação e o seu percurso como sénior. Há um empréstimo que me parece muito interessante à União Saint-Gilloise a temporada passada, é que o jogador soube aproveitar, e creio que esta ligação Brighton-União Saint-Gilloise vai fazer mais sentido em vários jogadores que irão surgir nos próximos tempos na equipa do Brighton. É óbvio que ele ainda não é um titular indiscutível da equipa do Brighton, mas é um jogador que já está a ter impacto, nomeadamente... Mas é muitas vezes encaixado à direita e não é um jogador propriamente brilhante. Eu concordo contigo, Tomás. Eu acho que ele é particularmente talhado para fazer diagonais da esquerda para o meio, e é aí que ele faz a diferença, quer pela imprevisibilidade que tem no 1 contra 1, quer também por algo que me parece muito interessante neste jogador, que é a tomada de decisão, nomeadamente através do passe e do cruzamento, que é algo que o distingue, e creio que não é por acaso que ele está nas 2 assistências para os golos adiante da Nigéria. É claramente um jogador a seguir. Concordo com o Tomás, o Haller é o grande protagonista, a Costa do Marfim mereceu vencer. Agora, no entanto, tenho aqui que deixar uma nota. Fiquei triste, obviamente, pela derrota de José Peseiro, mas a verdade é que ele jogou como nunca costuma jogar, ou seja, com um pensamento mais conservador, mais pragmático, mas que equilibrou a seleção da Nigéria e deu-lhe conforto do ponto de vista defensivo, mas acabou por perder na mesma. E a verdade é que ninguém como José Peseiro merecia vencer isto, depois do que aconteceu no Real Madrid em 2003-2004, depois do Sporting CSKA de Moscovo, a final da Taça UEFA da altura, depois do Arábia Saudita Bahrein, se não estou enganado, exatamente, creio que em 2009... Exatamente, era para o Mundial. Exatamente, se não estou equivocado, e agora a acontecer isto em 2023, depois de algo que conseguiu construir, e creio que do ponto de vista ofensivo, quando a equipa se desdobrava em 3-4-3, era a melhor forma que a Nigéria tinha para criar dano na equipa adversária, mas eu creio que diante da Costa do Marfim não conseguiu, e o Tomás tocou no ponto essencial. O Osimhen foi completamente anulado pelos centrais. Mas mais vale chegar às finais e perder do que não chegar às finais. Exatamente. Esse é um pensamento que também temos de adequar, é que por vezes mais parece que é melhor a ser eliminado nos quartos de final. Nos quartos de final, exatamente, e não. O Peseiro tem esse mérito, ele consegue chegar às finais, ainda não venceu nenhuma, ainda tem carreira pela frente, e isto prova e comprova que ele tem qualidade para conseguir, agora, por exemplo, levar uma seleção ao próximo Mundial, e tem capacidade para vencer uma competição continental, nomeadamente se prosseguir a sua carreira ou na África ou no continente asiático. Para fechar o capítulo CAN, só resumir o trajeto absolutamente peculiar da equipa vencedora. Perde na fase de grupos contra a Nigéria, é goleada 4-0 contra a Guiné Equatorial, passa in extremis como pior terceiro. Como o pior terceiro a ir aos oitavos de final. Nos oitavos passa nos penaltis, nos quartos passa no prolongamento, vence 1-0 o Congo nas meias finais e dá a volta na final para vencer pela terceira vez a CAN. No Teatro dos Sonhos vamos até à Alemanha, onde o 12º título seguido do Bayern parece bastante em risco. Em Leverkusen, a equipa de Munique perdeu por claros 3-0 contra a máquina de Xabi Alonso, que está a 5 pontos à frente na corrida pela Bundesliga. Tomás, também já fora da taça e tendo perdido a Supertaça, não está a ser uma época nada fácil para Thomas Tuchel. Nada fácil, e é claro que Tuchel é um dos principais responsáveis, mas o que aconteceu
nos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa, ao Bayern de Munique. Desde aquele triplete de 2020. Sim, é a prova de que não há nenhum clube que sobrevive em piloto automático quando a base da estrutura não é estável. E é isso que tem acontecido. O Bayern tem tido muitos conflitos internos, conflitos entre a direção e o treinador, entre o treinador e a imprensa, entre o treinador e os jogadores. E portanto, esta instabilidade, e já acontecia com Nagelsmann, atenção, Verdade. podemos questionar, o Nagelsmann e também cai parece por causa disso, não é? Sim, podemos questionar se Nagelsmann foi despedido precocemente e de forma precipitada. Creio que sim, mas foi Também uma oportunidade acho que o Bayern sentiu que Tuchel, estando livre, devia ser agarrado já. Mas, e recuando até um bocadinho, este balneário do Bayern é tão tóxico que até Carlo Ancelotti teve problemas com ele. É verdade, Claro e não é só o balneário, é que os ex-jogadores que são dirigentes também não são propriamente flores de estufa, digamos do assim. Bayern. Sim, exatamente. Portanto, de facto, creio que o Bayern até lida melhor com um treinador, não quero dizer passivo, mas mais equilibrado, como um Hansi Flick, como o próprio Jupp Heynckes, do que como um treinador mais personalizado, Concordo inteiramente como contigo. um Nagelsmann ou como um Tuchel. Depois isto tem várias consequências. Tem este lado relacional e de instabilidade que já abordámos, mas tem também o lado da gestão propriamente dita. O Bayern sempre foi um grande exemplo, nos últimos 15 anos diria, foi um grande exemplo de gestão de mercado, contratando os melhores jogadores da Bundesliga, aproveitando negócios também noutras paragens para engrandecer o plantel em termos de qualidade. Só que nesta altura isso não acontece. O mercado de janeiro é indescritível por diversas razões. Eric Dier foi o escolhido para a defesa, um jogador que não contava no Tottenham, porque é um central mais lento, mais duro de rins. É contratado pelo Bayern, uma equipa que quer jogar sempre muito alto e que vive da pressão alta. E vai buscar Eric Dier, que agora é titular do Bayern. Abdica de contratar um médio defensivo. O principal problema em termos individuais da equipa é precisamente essa posição. Palhinha no mercado de verão, de Palhinha por causa de um miúdo como Pavlovic, que até é bom jogador, tem algumas qualidades, mas não deixa de ter 19 anos e estamos a falar de um candidato não só à Bundesliga, mas também à Champions. Vai buscar por 30 milhões de euros, e este então é o caso que me choca mais, Sacha Boey, que há não muito tempo estava a ser apontado ao Sporting para jogar como ala, e é um jogador, enfim, com algumas qualidades ofensivas, mas com pouquíssima compreensão do jogo. Em termos podemos tirar um 0 ao valor do jogador, não é? Sim, é um jogador que, atenção, sem lhe tirar mérito, mas não mostrou nada para chegar ao Bayern, muito menos por 30 milhões de euros. Por 30 milhões. E juntando isto tudo, obviamente o plantel de Tuchel não melhorou, creio até que se está a ficar mediano. Claro que não deixa de ter enormes craques. Harry Kane, Musiala, Sané. Agora vemos um protagonismo relativo para Müller, para Kimmich, por exemplo. E isso também não sei se é o melhor caminho de gestão, sobretudo para Thomas Tuchel. Com Müller sabemos que a influência... E vimos o discurso pós-jogo de Thomas Müller. Isto é... E já está a preparar para ser dirigente do Bayern. O Bayern muitas vezes parecia jogar em piloto automático. Ganhava com aparente facilidade tudo o que acontecia e que lhe aparecia à frente. Agora isso já não acontece. E vamos ver se o Leverkusen consegue fazer melhor do que o Borussia Dortmund. Diria até em termos de estaleca, mais do que de futebol, porque o último título da Bundesliga do Bayern foi o que foi oferecido pelo Borussia Dortmund, mais do que conquistado pelo Bayern. Sim, nas últimas temporadas, além obviamente do que vimos na derradeira jornada da época passada, em vários momentos vimos o Leverkusen a ter este jogo, o Dortmund, perdão, a ter este jogo que o Leverkusen teve, ou seja, estar ali praticamente empatado e podendo cavar um fosso, e perdia sempre. E o muitas vezes no confronto direto, e essa é a diferença desde já, depois veremos mais à frente. O Dortmund nos últimos anos teve sempre inferioridade no confronto direto com o Bayern, e o Leverkusen, como se viu, está a marcar essa diferença, galvanizou-se, é melhor equipa do que o Bayern. Por isso vamos ver se pode mesmo acabar com essa sequência de títulos do Bayern, e vamos ver onde vai parar Tuchel e quem pode ser o sucessor de Tuchel no Bayern. E vamos ver também... Verdade. E só para rematar, deixa-me dizer que o mundo descobriu Grimaldo, e é sempre uma boa nota para deixar aqui. Ele neste momento é muito provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo, mas como tu escreveste muito bem no Twitter, Pedro, já é muito mais do que isso. São 27 vitórias e 4 empates em 31 jogos na temporada para o Bayer Leverkusen, e todos os colossos da Europa estarão a pedir o número de telefone de Xabi Alonso neste momento. Eu acho que vai acabar no Liverpool. Para completar a nossa viagem pelo futebol internacional, Rui, queres destacar na arte vem depois, Akram Afif,
o craque do Qatar, que fez 3 golos, todos de penalti, na final da Taça da Ásia contra a Jordânia, para dar o segundo título continental de seguida ao Qatar. Até é injusto que o Afif tenha marcado 3 golos de grande penalidade na final. A vitória do Qatar é indiscutível sobre a Jordânia. Uma das celebrações Afif, mais originais dos últimos tempos, no primeiro gol. Sem dúvida, claramente. E dedicada à mulher que pela primeira vez estava num estádio de futebol. É importante também nunca nos esquecermos do que é que acontece nesse tipo de latitudes. O Afif é um jogador superlativo. O Tomás escreveu no Twitter algo com o qual eu concordo em absoluto. O Tomás referiu-se a um jogador que para mim é icónico, um jogador que por acaso eu tentei trazer Tratava a bola para a Europa quando estava em outras funções, que é o Omar Abdulrahman, mas o Afif acrescenta algo que o Omar não tinha, que é a capacidade diferenciadora, ou seja, para decidir jogos através de finalizações. Não é o caso de marcar 3 grandes penalidades numa final continental, mas é sobretudo todo o trajeto que o Afif fez nesta competição. Ele foi claramente o jogador mais decisivo, foi um jogador absolutamente superlativo a partir do corredor esquerdo, na forma como criava desequilíbrios, na forma como abria o caminho para outros finalizarem, mas sobretudo pelos momentos que também teve de egoísmo e de buscar a baliza adversária, porque ele é um ótimo finalizador. Do meu ponto de vista, nesta altura, é o melhor jogador asiático, é claramente o jogador mais diferenciador, se quisermos. É um jogador que poderia estar noutro tipo de latitude futebolística, está no alçado onde faz a diferença com uma facilidade quase de manteiga, mas a verdade é que também é importante não esquecer, é um jogador que teve no seu processo de formação e início de trajeto como sénior passagens por La Liga. É certo que praticamente e isso talvez possa não jogou. Afastar alguns clubes da tentativa, não sei. Exatamente. Sim, mas ele está até na La Liga numa altura em que muitos dos jovens da Academia Aspire, de onde ele vem, iam para a La Liga. Sim, eram quase intercâmbios. Exato, nenhum acabou. Era um intercâmbio. Nenhum acabou por dar certo. Eu acredito que o Afif muito provavelmente não tem qualquer interesse em jogar na ganha Europa, bem, muito na linha. estrela, terá a vida que quer, muito certamente. da linha do Omar. Exato. Do Omar Abdulrahman, que recorda teria de baixar salário, do Manchester provavelmente. City. Exatamente. E sente-se confortável lá, é uma mega estrela, faz basicamente o que quer. Fala-se muito dessa questão em relação ao Afif, que o comportamento profissional não será o mais educado, o mais certo para a altíssima competição. No entanto, quando entra em campo faz a diferença e creio que já no Mundial tinha deixado água na boca e sobretudo faz justiça aqui, porque para mim em 2019 o melhor jogador da competição já tinha sido ele. Não foi na altura, foi o ponta de lança por ter marcado muitos golos, exatamente, por ter marcado muitos golos, mas do meu ponto de vista é ele que decide em 2019 e é ele que volta a decidir em 2023, mas sobretudo pedir aos nossos ouvintes para afastarem-se da ideia que é o jogador que marca 3 grandes penalidades numa final. Não, ele partiu tudo durante esta competição. Sim, como segundo avançado, extremo, a finalizar. Exatamente. Também. Foi uma Taça da Ásia que, entre outras coisas, nos poderá ter dado até pistas para a qualificação asiática para o próximo Mundial, onde 8 equipas vão entrar. Atenção a estes países do Médio Oriente. Era aí que eu ia tomar, onde 8 equipas vão entrar diretamente e os nossos ouvintes e nós temos que nos habituar à ideia que equipas que não associamos muito a mundiais, várias delas estarão lá: Jordânia, Tajiquistão, Uzbequistão, Iraque, até a Síria e a Palestina. Tomás, breves notas desta Taça da Ásia. Acima de tudo, prova-se cada vez mais que a competência coletiva pode superar muitas vezes um conjunto de jogadores, que é o caso da Coreia do Sul, é o caso, de certa forma, do Japão, equipas com muito talento, mas com lacunas claras, pouco trabalho de treinador, enfim, e acabam por pagar por isso. Não é o caso do Qatar. O Qatar é uma equipa que recuperou as bases que tinha com o Félix Sánchez. Fica também essa nota. O Qatar do Mundial se calhar não corresponde nada à equipa que vimos nas taças asiáticas. Teve mais estabilidade no guarda-redes, Basham. Teve um médio centro muito interessante, Fatih. Teve a tal dupla Almoez Ali e Akram Afif. Muita curiosidade, obviamente, para seguir o percurso da Jordânia, com o Al-Tamari, mas também com Naimat. Atenção a este avançado, que acaba por ser a grande descoberta, diria,
da Taça Asiática. Atenção a países como o Tajiquistão e o Uzbequistão, nessa lógica do Mundial. Já vem do Mundial Sub-20, não me engano. Exatamente, tem tido várias gerações interessantes, alguns deles com passagem pela Liga Russa, é o caso de Faizulayev. Eu acho que é forte candidato a ir ao Mundial. Sim, entre os habituais candidatos. Depois estes 2-3 países do Médio Oriente, como a Jordânia, o Iraque, a própria Síria, de certa forma, e depois Tajiquistão, Uzbequistão, penso que podem ter também uma palavra a dizer. E deixa-me só, para rematar, dizer algo que eu concordo inteiramente com o Tomás. Houve muitos treinadores que são escolhidos de forma equivocada pelo nome que tiveram, e nomeadamente como treinadores, mas isto vem dar também muito mérito àquilo que Paulo Bento fez na Coreia do Sul. Sim, já menos certeira, diria. Foi esta escolha dos Emirados Árabes Unidos e acabou por dar um passo atrás. Não na carteira, certamente, mas em termos de... Obviamente, em termos de resultados desportivos. Exatamente. Foi sim mais um episódio do No Princípio Era a Bola, com sonoplastia do João Martins, gravado no começo da tarde de 13 de fevereiro. Obrigado, Rui. Muito obrigado, Pedro. Grande abraço, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. Obrigado, Tomás. Um abraço a todos. Boa Semana Europeia. Muito obrigado por ter estado aí desse lado, nesta semana de regresso da Liga Europa, da Liga dos Campeões e da Liga Conferência. Voltaremos para a semana.